nossos web seminários são gravados e disponibilizados em até 48 horas no site www.campelo.com.br. Não deixe também de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos eventos, acontecimentos e notícias que estão em destaque no mercado de TI. Wilson, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Bom, hoje nós vamos estar dando um foco, então, nessa parte da captura inteligente, né? E como isso realmente pode trazer benefícios para as organizações. Tá? Bom, vamos lá, então. A gente vai estar abordando os seguintes tópicos. Primeiro, contextualizar um pouquinho o que significa efetivamente a captura inteligente de dados, né? Quais são os tipos de soluções que ela endereça, quais são os benefícios para as organizações, tá? E quais são as soluções de mercado disponíveis, ou pelo menos algumas das disponíveis, e o que a Campelo, em parceria com a Lexmark, está oferecendo nesse contexto de solução. Primeiro, falando um pouquinho da empresa e de como que nós atuamos no mercado, né? Essa imagem, ela retrata bem a nossa proposta para com o mercado, onde nós temos como alvo o negócio de nossos clientes. E é claro que a dar condições para que esse negócio seja cada vez mais rentável, ou seja, com melhores resultados. Como é que a gente endereça a esses melhores resultados do negócio de nossos clientes? A gente utiliza de 3 pilares para atingir esses objetivos. Um deles, é claro, é a tecnologia disponível no mercado, nossos parceiros e nossa rede de parcerias, elas constantemente são revistas para que a gente tenha sempre as melhores ofertas. Também a questão da inovação, ou seja, o contexto inovação aplicado às necessidades de cada um de nossos clientes, onde a gente busca a criação de diferenciais para que os resultados sejam resultados também diferentes. E temos também o pilar da sustentabilidade, onde o olhar é tanto para o negócio em si, no sentido de continuidade, quanto também o olhar para o meio ambiente. Então, utilizando desses 3 pilares, tecnologia, inovação e sustentabilidade, a gente busca criar as diferenciações para que o nosso cliente tenha melhores resultados. E é lógico, junto a tudo isso, nós utilizamos de conhecimento organizacional já existente dentro da própria organização, que ele é importantíssimo na concepção de qualquer solução, o conhecimento da Campelo e o conhecimento de nossos parceiros, assim como o conhecimento dos fabricantes, do mercado em geral. E isso é fundamental na composição, então, de uma solução, vamos dizer assim, totalmente aderente àquela necessidade. Isso é um pouquinho, então, do que a Campelo busca levar ao mercado. Aqui, uma contextualização, então, do que significa essa captura de dados de forma mais inteligente. Eu peguei esse detalhamento, né, da Wikipedia, que eu acho que ele ilustra bem o que é que nós estamos querendo falar, o que significa essa questão da captura inteligente de dados. Ela também é conhecida como a identificação automática e captura de dados, e existe uma sigla, que é AIDC, né, é uma sigla em inglês, que é Automatic Identification and Data Capture, né? Que refere a métodos de identificação automática de objetos, coletando dados sobre eles e adicionando esses dados diretamente a sistemas de computadores, sem, é claro, o envolvimento humano.
Ou seja, é um recurso, algumas soluções ou ferramentas que têm a capacidade de extrair dados e tirar esses dados e fazer já inputs diretos em sistemas computacionais. São consideradas como tecnologias que permitem essa questão da extração de dados sem a intervenção humana. Códigos de barras, identificação por radiofrequência, que é o RFID, a biometria, cartão magnético, reconhecimento óptico de caracteres, smart cards, reconhecimento de fala. Então, tudo isso, todas essas tecnologias que a gente está sinalizando são consideradas tecnologias de captura inteligente de dados. Ou seja, você consegue extrair informações e dessas informações alimentar alguns outros sistemas computacionais. Aqui ele fala também que a IDC, né, é também reconhecida como a identificação automática, ou Auto-ID, e a captura automática de dados. Bom, continuando. Quais são os problemas endereçados, então, para esse tipo de solução? Ela visa resolver problemas quanto à entrada de dados de forma manual, que eles são pouco acuradas, ou seja, não tem uma confiabilidade tão alta, né? E, como aqui está sendo colocado, realmente não confiáveis, não seguras. Tá? Informações são difíceis de serem encontradas. Isso significa o quê? Você tem lá aquele contexto todo de documentação e as informações em cima dos documentos, você tem uma certa dificuldade em localizar uma parte da informação ou alguma informação que está presente nesses conteúdos. Processos normalmente ineficientes de alto custo. Por quê? Porque envolve muitos recursos humanos. Como essas imagens, traz lá uma quantidade enorme de pessoas, muitos papéis, então esses processos eles acabam sendo realmente bastante ineficientes e com custo relativamente elevado. Então esses normalmente são os problemas endereçados por esse tipo de solução. Não só então a questão da entrada, né, eliminar essa entrada manual, a questão de ter facilidade em encontrar informações e tornar processos mais eficientes e de custos mais econômicos, vamos dizer assim. Então, foco principal, eliminar a entrada manual de dados e melhorar a eficiência transacional. Essa imagem, eu gostei muito dela, porque ela simboliza bem o que é essa solução. Né? Que, na verdade, é o quê? Pegue os dados e deixe o papel. Ou seja, extraia do papel aquilo que realmente interessa para a organização. Essa outra imagem, ela simboliza tudo que a gente, de alguma forma, quer mostrar para vocês quanto às possibilidades nesse contexto da captura inteligente. Se a gente observar aqui na coluna esquerda, onde eu tenho a parte de input, aqui eu estou mostrando quais são as possibilidades de input de dados. Quer seja invoices ou algumas ordens, contratos e vários outros documentos, todos eles podem ser informações de entrada, vamos dizer assim. Quer seja esses documentos em mídia original, papel, ou quer seja eles já em mídia eletrônica, não importa. Tá? Eu posso ter lá arquivos já gerados em PDFs, ou posso ter e-mails, eu posso ter docs, XLS e qualquer outro tipo de documento. Todos eles são elementos de entrada nesse contexto. Com essa solução da captura inteligente, então quer seja ela oriunda do meio papel ou já de um meio eletrônico, eu tenho a capacidade de fazer o quê? Eu tenho a capacidade de classificá-las, como está sinalizado nessa questão do... Só um minutinho.
Opa, perdão. Só um minuto, por favor. Perdão, pessoal, deixa eu voltar aqui. Ok, agora sim, perdão. Então, com todos esses elementos de entrada, eu tenho a possibilidade, através de algumas dessas soluções de captura inteligente, primeiramente, de receber esses elementos de entrada, de fazer uma devida classificação desses elementos, o que é ordens de entrada, o que é invoices, o que é notas, ou qualquer outro tipo de documento, fazer a devida classificação desses documentos. Tá? Essa classificação ela pode ser sempre baseada em algumas informações preliminares que eu tenho, ou seja, ele faz consultas constantes dessas informações preliminares para que tenha uma base de classificação adequada. Na sequência, é possível fazer a extração dos dados desses documentos que foram devidamente classificados. E esse detalhe da extração de dados, não necessariamente precisa o dado estar nas mesmas posições. Wilson. Wilson. Oi, Fernanda. Tá todo mundo sem som. Todo mundo ficou sem som aqui. Só um minutinho. Pessoal, vocês estão escutando? Wilson. Wilson, vou ter que reiniciar, tá? Só um minutinho, por favor. Não está escutando? Você não está escutando também, não? Ô, Senhor. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bom dia, bem-vindos ao Web Seminário da Campelo. Meu nome é Fernanda Freire, assessora de comunicação e marketing da empresa. Hoje o nosso diretor de inovação e tecnologia, Wilson Giraldelli, falará um pouco sobre como aumentar a eficiência operacional com a automatização da entrada de dados e o seu encaminhamento nos sistemas organizacionais, ou seja, a captura inteligente de dados. Durante a palestra, vocês poderão fazer perguntas pelo chat e no final da apresentação responderemos todas. Ressalto que todos os nossos webseminários são gravados e disponibilizados em até 48 horas no site www.campelo.com.br. Não deixe também de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos eventos, acontecimentos e notícias que estão em destaque no mercado. Wilson, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom, pessoal, agora todos estão ouvindo certinho? Fernanda, você tem alguma resposta via chat, se o pessoal está ouvindo bem? Só um minuto, Wilson. Por favor, só para a gente não ter erro aqui de começar novamente. Sim, Wilson, pode começar, está todo mundo escutando. Ah, que ótimo, que ótimo. Bom, pessoal, bom dia. Infelizmente, nós tivemos um probleminha técnico aí, onde a gente já tinha passado alguns slides. A gente vai repetir para que todos consigam ter o mesmo acompanhamento do que a gente está levando aí de mensagem, tá? Hoje o nosso seminário será baseado, então, na captura inteligente de dados, onde a gente vai buscar levar uma mensagem para vocês de como que esse conceito e as soluções que existem hoje disponíveis podem ajudar as nossas organizações a terem resultados melhores de uma forma mais eficiente. Nós vamos estar falando, então, do que significa a parte da captura inteligente de dados, né? Qual que é, por definição, esse conceito, que tipo de solução que é endereçada com a captura inteligente de dados,
quais são os benefícios para as organizações como um todo, as soluções existentes hoje no mercado e o que a Campelo, e em parceria com a Lexmark, está levando como solução nesse segmento. Primeiramente falando da Campelo, e qual é a nossa estratégia para a gente levar uma mensagem diferente ao mercado, onde o nosso foco é principalmente o negócio do nosso cliente, ou seja, a gente visa dar melhores resultados para o negócio de nosso cliente. Para que a gente atinja esse objetivo de melhorar os resultados do nosso cliente, nós utilizamos de um tripé baseado na tecnologia, ou seja, tudo que existe aí disponível hoje no mercado, quer seja as tecnologias recém-lançadas, ou quer sejam tecnologias já maduras ou já existentes no mercado há algum tempo, mas que uma vez bem aplicadas àquela necessidade pode gerar resultados diferentes para o nosso cliente. Para que a gente leve essas tecnologias, a gente utiliza de conceitos de inovação, onde nós unimos tudo que vamos dizer assim, de facilidades que se tenha para que toda essa tecnologia e também as necessidades, a gente consiga fazer essa junção, ou seja, estabelecer uma conexão e, através dessas conexões que são individuais para cada necessidade, elas possam efetivamente gerar diferenciais competitivos para a organização. Além, então, tecnologia e inovação, a gente utiliza dos conceitos de sustentabilidade, quer seja o conceito de sustentabilidade orientado à sustentabilidade do negócio e também o conceito da sustentabilidade orientado ao meio ambiente, ou seja, como levar soluções ou como levar situações que possam melhorar os resultados com o uso de tecnologias, mas que agrida menos ao meio ambiente. Para isso, a gente utiliza também de conhecimento, quer seja o conhecimento da própria organização, cliente, conhecimento Campelo, conhecimento de nossos parceiros, conhecimento de nossos fabricantes, ou seja, todo o conhecimento já existente em torno daquele foco a ser dado. Aqui falando um pouquinho em termos do que significa uma captura inteligente de dados, ou uma captura automática de dados. Eu peguei essa definição, até extraída lá do Wikipedia, que eu acho que ele diz muito bem o que nós estamos querendo levar como mensagem. Então, uma identificação automática e captura de dados, ele vem de uma sigla chamada AIDC, que é do Automatic Identification de Data Capture, que refere-se a métodos de identificação automática de objetos, coletando dados sobre eles e adicionando esses dados diretamente a sistemas computacionais, sem nenhum envolvimento humano. Ou seja, nada mais é do que uma forma de eu extrair um dado de um determinado objeto, quer seja esse objeto um documento de origem papel, que se transforma em um documento digital, ou quer seja um documento totalmente digital. Então, eu consigo extrair uma informação desse objeto e essas informações elas podem alimentar de uma forma direta alguns sistemas computacionais. Temos algumas tecnologias que já são consideradas como tecnologias, vamos dizer assim, vinculadas ao AIDC, que é códigos de barras, a identificação por radiofrequência, o RFID, onde ele faz a leitura de informações, e essas informações podem alimentar automaticamente o sistema, a própria biometria, o cartão magnético, reconhecimento óptico de caracteres, smart cards e até mesmo reconhecimento de falas. Todas essas tecnologias, de alguma forma, também são consideradas como tecnologias dentro do contexto do AIDC. A AIDC é também referenciada como identificação automática, o Auto ID e a captura automática de dados. Seguindo. Quais são os problemas, então, que esse tipo de solução endereça? Ele endereça
ela endereça, né, aquela situação onde existem entradas de dados manuais, cujos dados capturados, né, de forma manual, eles são pouco acurados e também não confiáveis. Então, ela busca resolver esse tipo de problema. Aquela situação onde é muito difícil você encontrar informações em documentos, quer seja um documento que foi digitalizado, ou quer seja um documento de origem realmente já digital, mas se eu tenho uma dificuldade de encontrar essas informações, esse tipo de solução também endereça a esse tipo de problema. Onde os processos normalmente são ineficientes e de alto custo. Como assim, processos ineficientes e de alto custo? Se a gente visualizar por essas imagens, a gente vai perceber que, além do, vamos dizer assim, do risco que é numa entrada manual de dados, você tem uma situação que é um alto esforço humano envolvido diretamente. Isso torna processos lentos, ou seja, processos aí ineficientes por esse lado, e também processos muito caros, de alto custo, por envolver um recurso humano, ou recursos humanos, que às vezes encarecem muito realmente aquele processo. Então, as soluções de captura inteligente de dados, ela visa atacar esses pontos. De uma forma mais objetiva eliminar a entrada manual de dados e melhorar a eficiência transacional. Esse é o principal foco de uma captura inteligente de dados. Essa imagem que está abaixo, ela ilustra bem o que nós estamos querendo levar como mensagem. Que na verdade é o quê? Pegue os dados e deixe o papel. Ou seja, extraia daquele documento, principalmente o documento em papel, mas pode ser também um documento já de origem digital, né? Extraia o que é importante. Extraia os dados para que você possa efetivamente utilizá-los. Essa imagem, ela também ilustra bem todo um contexto do que a gente está querendo levar de mensagens sobre essa captura inteligente de dados. Onde, nessa parte, na coluna da esquerda, onde está a entrada, né, input, nós temos aqui os vários tipos de documentos que podem ser elementos dentro desse tipo de solução de captura de dados. Quer seja invoices, ordens, contratos e vários outros documentos que estão aqui, eles são, então, elementos de entrada para esse tipo de solução. Tá? Pode ser elementos iniciais em origem, em mídia papel, ou pode ser elementos já em formato digital, não importa isso. Tá? Como docs, XLS, PDF, e-mail e vários outros tipos de documentos. Tudo isso são elementos de entrada para esse tipo de solução. E a primeira etapa dessa solução é a etapa de classificação dos dados. Então, uma vez feito o input dos dados, né, dentro dessa solução, ela faz uma classificação. E como é que ela classifica? Com base em algumas referências. Tá? Ela tem que ter algumas referências para poder associar, olha, esse documento do tipo 1, por exemplo, ele se refere a um invoice. Esse documento do tipo 2 é um contrato, e assim por diante. Então, ela tem algumas bases de comparação para poder efetivamente classificar aqueles documentos. Uma vez classificado, ele passa por uma etapa que é a etapa da extração de dados, onde dentro de cada documento ele pode extrair os dados, vamos dizer assim, considerados importantes ou que são necessários para alimentar outros sistemas e assim por diante. Né? Como é que ele extrai? Também com base em algumas referências. Eu tenho que sinalizar para ele que tipo de dado que eu quero extrair. Depois de extrair os dados, ele pode passar por uma etapa que é uma etapa de validação. Olha, essa nota aqui é do CNPJ tal. Então, se é do CNPJ de número XYZ, então ele vai ser direcionado para o caminho A. Se é da ZY, sei lá, θ, qualquer coisa assim, ele vai para o caminho B.
Então, é feito nessa etapa um processo de validação, onde a informação extraída ela é comparada também, e o resultado dessa comparação vai me direcionar para um caminho 1, 2, 3 e assim por diante, como está na coluna da direita. Ou seja, eu posso direcionar aquela informação extraída e validada, de repente o caminho é o RP, ou o caminho pode ser um SM, ou o caminho ainda pode ser outras aplicações dentro da organização. Isso não importa. Tá? Mas, tudo isso que nós estamos falando, ele se refere à questão da capacidade de fazer uma extração inteligente de dados. Faz a extração, faz a classificação, busca efetivamente ou extrai do documento a informação necessária, pode fazer um processo da validação e pode fazer um processo de encaminhamento. Ok? Então, como possibilidades, a captura distribuída. O que significa captura distribuída? Eu posso fazer essa captura de dados de qualquer ponto dentro da minha organização. Quer seja ele através de scanners, quer seja através de multifuncionais, quer seja através de documentos já de origem digital, do meu sistema de e-mail, do meu sistema de impressão, que nada mais é do que um documento digital. Tudo isso são possibilidades de eu fazer captura de dados. Ele pode fazer uma vinculação e uma indexação de uma forma automatizada, ou seja, eu posso vincular esses documentos a alguns sistemas, ou eu posso extrair informações dessas capturas realizadas a sistemas do tipo GED ou a sistemas do tipo OSM, já uma indexação então automatizada daquela informação. Eu posso permitir um acesso direto a essas informações, ou seja, eu posso simplesmente classificá-las, extrair algum tipo de informação e dar acesso aos usuários a todas essas informações. E ainda uma extração de conteúdo avançada, que a gente vai detalhar um pouco mais. Na questão da extração de conteúdo avançada, nós podemos, então, obter dados de imagem digitalizadas, né, para agilizar processos e automatizar, então, a entrada de dados. Nós podemos compartilhar esses dados com outros aplicativos, visando, então, atualizar alguns tipos de registros corporativos, né? Analisar e verificar dados extraídos automaticamente, visando, então, a questão de eliminar erros, os erros manuais, principalmente de entrada, né? Você pode tanto fazer uma captura ad hoc ou de alto volume, ou seja, uma captura mais pontual de poucos documentos ou de um único documento, assim como capturas de alto volume. Nós podemos utilizar, então, de scanners de alto volume e de arquivos de dados, né, grandes ou fluxos de impressão. Tudo isso, na verdade, são elementos, como eu sinalizei atrás, que permite a coleta são fontes para mim começar a fazer as validações, as extrações e depois as validações em si. Tá? Captura de documentos únicos, diretamente então de multifuncionais, ou scanners de áreas de trabalho, ou mesmo de PCs. Coleta grandes volumes de informações, de localizações, inclusive dispersas geograficamente. Ou seja, não importa as questões geográficas, você tendo um meio de comunicação é suficiente para que você consiga ter vários pontos de entrada dentro da organização e que possam ser feitos como inputs, ou são elementos de entradas para todo esse sistema. Aqui, algumas das ferramentas disponíveis no mercado, não são só essas, existem N outras, tá? Mas algumas das que a gente conseguiu elencar nesse momento. Nós temos uma solução da própria Lexmark, chamada Percept, com Imaginal. Tem uma outra solução também da Lexmark, que é chamada Brainware. Tem uma solução de mercado também muito conhecida, que é a Colfax.
e temos também o Image One. Tá? São algumas das ferramentas, então, disponíveis nesse segmento, que permite essa captura inteligente. Mas existem outras, tá? Aqui estamos citando apenas essa, mas existem N outras ferramentas aí. Agora nós vamos dar destaque a essas ferramentas da Lexmark. Ou seja, o que a Lexmark efetivamente está trazendo com a solução Percept, ou até mesmo com a solução do Brainware, para o mercado como um todo. Bom, pensando então numa entrada manual de dados, ou numa entrada via digitalização de dados. Tá? Via os equipamentos da Lexmark, inclusive, existe uma interação muito direta das ferramentas que ela está levando ao mercado de captura inteligente com os seus multifuncionais. Vocês podem ver que nessa imagem nós temos, inclusive, uma forma de acionar diretamente o Imaginal, que é a ferramenta do Percept para captura inteligente de dados. E ele está diretamente lá numa tela touch, né, de um multifuncional. Ele é compatível com vários modelos Lexmark. Tá? Lembrando, isso não é vamos dizer assim, uma necessidade de ter um multifuncional Lexmark. Eu posso fazer em qualquer outro. Mas, com a Lexmark, você tem uma interação mais direta. Tá? E lembrando ainda que os documentos não necessariamente eles precisam estar numa mídia papel para ser transformado num digital. E sim, documentos também já de origem digital são elementos de entrada para esse tipo de solução. Aqui, reforçando a questão da captura distribuída, e que faz parte do contexto da solução da Lexmark, onde a gente pode fazer a captura de documentos através de qualquer dispositivo, quer seja ele, então, multifuncionais, quer seja até mesmo aparelhos de fax, quer seja de documentos de origem da web, de formulários, ou documentos já de origem totalmente digital. Tudo isso são fontes, ou me permite a captura, considerando, então, toda uma diversificação de pontos de entrada. E por isso é considerada como uma captura distribuída. Então, a solução da Lexmark também endereça esse tipo de solução. Bom, e como é que ele processa isso, né? Normalmente é baseado, né, em cima de tecnologias chamadas OCRs ou ICR, de barcodes, de alguns tipos de formulário, onde o Imaginal ele varre o documento e faz a extração certinha dos dados. Então, dentro do documento, conforme está nessa imagem, imagem abaixo aí da esquerda, né? Temos um documento e logo do lado nós temos a questão de dados já extraídos desses documentos. Então, ele consegue efetivamente tirar do documento em si os dados importantes e que devam ser endereçados dentro dos sistemas. Tá? Com isso, é possível a extração automática, é feita inclusive análise e verificação dos dados. E acelera o processo e reduz as possibilidades de erro. Ok? Aqui, mais uma opção existente, né, dentro dessa solução da Lexmark, que é conhecida como Learn Mode, que me permite, inclusive, eu extrair dados, até mesmo da tela. Tá? Eu consigo tirar dados da tela do computador e alimentar um outro formulário. Basta eu marcar, ele vai fazer a associação certinha daqueles campos com um novo formulário, ou com os campos do novo formulário. E com isso, as informações são migradas daquele documento que está na tela, automaticamente para o novo formulário, o qual você deseja aquelas informações. Isso aqui é fantástico e nos dá condições de acelerar muitos processos e de evitar realmente erros, não ter que ficar digitando
ou redigitando aquela informação. Então, isso é um benefício muito grande para as organizações que elas podem utilizar, porque a tecnologia já está aí totalmente disponível. Olha que interessante esse exemplo, onde ele destaca a questão da busca automática. Nós temos uma situação que é a seguinte. O empregado, vamos lendo os passos aí, que fica fácil de entender. O empregado liga com dúvidas sobre qual banco autorizou para depósito de seu pagamento mensal. Quem recebeu essa solicitação, né, talvez o pessoal lá de DP e tudo mais, ele busca pelo registro do empregado na aplicação de RH. Então, ou seja, ele buscou o registro do empregado lá na aplicação de RH. Aí ele clicou no ícone Imaginal. O que o Imaginal fez? Ele pegou lá o registro do empregado e automaticamente ele já fez uma busca dentro dos documentos existentes com aquele número de registro daquele empregado. E trouxe o Imaginal, então mostra a lista de todos os documentos do empregado, incluindo o formulário de autorização bancária. Ou seja, ele trouxe todos os documentos relacionados àquele código da matrícula dele, né, do empregado, e lá já tinha um deles que era o formulário de autorização bancária. E o Imaginal mostra o formulário e disponibiliza, inclusive, a opção de envio por e-mail naquele momento. Ou seja, com uma única informação, ele varreu toda a área lá de dados, trouxe todos os documentos relacionados e deu ainda a opção de já dar um encaminhamento daquele documento. Tudo isso, em segundos, foi possível resolver a solução daquela solicitação do devido colaborador. Ainda, dentro dessa solução que a LexMark está trazendo, nós temos as possibilidades, né, da configuração rápida e sem códigos de sistemas, né, fácil de alterar para novas regras de negócio, uma administração centralizada e segura, rotas e alarmes. Ou seja, eu crio os meus fluxos através de desenhos, de uma forma muito simples, tá? Sem realmente a necessidade daquela complexidade toda, normalmente requerida em termos de codificação de sistema para que eu crie um fluxo. Então, ele traz uma facilidade muito grande também nessa questão. Além disso, é possível extrair os chamados relatórios gerenciais, né, relacionados ao processo, onde é medido o processo e a produtividade, até mesmo de uma forma online, tudo que está acontecendo. Apresenta-se gráficos de controles, indicadores e relatórios que podem ser efetivamente personalizados pelos usuários. Bom, era essa mensagem que eu estava querendo trazer para vocês sobre a parte de captura inteligente de dados, né? O que existe dentro desse contexto e um pouco da solução que a Campelo LexMark já está levando para o mercado. É interessante, então, que todos possam avaliar dentro do negócio de cada um como que essa solução pode ser aderente, visando, então, melhor eficiência nos seus processos de negócio e até mesmo reduções de custo. Ok? Bom, aqui estão meus contatos, né? Precisar, fique à vontade em esclarecer algum tipo de dúvida, ou se quiser marcar algum tipo de visita, não só os meus dados, quanto os acessos também pela empresa, fiquem à vontade, tá? Vamos agora, então, a algumas perguntas. Fernanda, temos perguntas? Sim, Wilson. A primeira a solução de captura inteligente pode endereçar dados para um sistema de GED com parâmetros de indexação coletados automaticamente? Sim, a gente destacou isso, inclusive, na apresentação, né? Ou seja, uma vez que eu faço aquela questão temos os elementos de entrada, aí é feita a classificação, e da classificação é feita a extração. E essa extração de dados, ela pode servir como parâmetros de indexação daqueles documentos. Então, ou seja, eu posso extrair lá uma quantidade de informações daqueles documentos de uma forma automatizada e essas informações serem encaminhadas para um sistema
de GED, que recebe lá documento e mais os seus parâmetros de indexação, assim como pode ser encaminhada para soluções de SM e outros. Tá? Então, é perfeitamente possível essa extração dos indexadores para ser encaminhado para o GED e também para a SM. Ok? Ok. Wilson, tem uma pergunta do Sandro aqui, duas, na verdade, tá? Gostaria de saber se existe a possibilidade de criar um formulário e adicionar esse formulário a um workflow. E a outra pergunta, na ferramenta existe um aplicativo que cria esse formulário? Sim, é possível criar o formulário, tá? Existem sim as ferramentas de criação dos formulários. Existe a questão da tabela de referência, onde você associa o dado que pode vir do documento em si e para onde que ele vai nos formulários, ou seja, quais são os campos a serem preenchidos. Tá? E isso é automaticamente, ou melhor, você pode também definir que esses formulários eles vão dar o start a um determinado fluxo de trabalho. Perfeitamente possível isso, tá? Perfeitamente possível. Ok. Temos mais uma aqui. A solução provê uma segurança de 100% na coleta de dados, Wilson? Olha, 100% é um problema sério. Acho que é difícil a gente atingir esse indicador ou orçamento, né? Mas a solução ela traz uma eficiência muito alta, tá? É uma precisão muito grande nessa extração de dados, mas vai depender muito, inclusive, de como é que estão os elementos de entrada. Se os elementos de entrada eles estiverem em uma boa condição, legível, sem muita rasura e tudo mais, então o percentual ele é melhor. Agora, se o documento ele já tiver com alguns tipos de dificuldades, pode ser um percentual menor. Mas o interessante dessa solução é o seguinte, mesmo fazendo a extração de elementos cuja qualidade não seja tão boa, é permitido que, de repente, um operador possa fazer uma validação final daquela informação. Ou seja, ele extrai, coloca em tela, e o operador pode ir lá, ó, é isso mesmo? Não, tem que alterar esse campo. Ele vai lá alterar aquele campo específico. Isso também, mesmo em umas situações piores, vamos dizer assim, dos elementos de entrada, é possível você ganhar uma certa agilidade. Por quê? Porque a interação ela pode ser muito menor. Ok? Ok, o Adriano tem uma pergunta. Quais as opções de bancos de dados oferecidos pela ferramenta? Olha, o banco de dados, na verdade, ele não faz parte dessa ferramenta em si. O banco de dados, ele normalmente é utilizado pelas demais ferramentas, como ferramentas de SM, ferramentas de GED, da parte da captura, porque o papel dela é o quê? É capturar a informação, né? Extrair a informação, ele vai fazer referências a algumas tabelas internas dentro do próprio sistema e depois já vai entregar. Tá? Então, quem normalmente tem ou utiliza de banco de dados, normalmente são as outras ferramentas complementares a esse tipo de solução. Ok? Ok. Wilson, o Eufrásio, ele está perguntando com quais ERP a solução está integrada. É preciso essa integração? Na verdade, precisa dessa integração? Tá. Bom, existe já N ERPs aí que tem essa integração já bem definida. Dentre eles, o SAP é um deles e é um dos principais hoje ERPs que tem a integração com essa ferramenta, mas eu diria que não é complexo vamos dizer assim, essa integração. Você pode trabalhar tanto com a parte de web services, para poder fazer uma customização nessas integrações, ou arquivos textos, ou outros formatos que permite uma integração mais direta com os RPs existentes. SAP é um dos principais já em uso hoje nesse mercado, tá? Mas outros também funcionam perfeitamente.
O Sandro, o Wilson, fez outra pergunta aqui. Consigo capturar informações do meu servidor de e-mail e distribuir essa informação? Ou seja, recebo uma nota fiscal eletrônica e preciso capturar algumas informações e armazená-la em um banco de dados. Isso é possível? Perfeitamente possível, tá? Aí, você pode tanto dar acesso ao servidor de e-mail ou a uma devida caixa postal, né? Onde ele vai fazer a leitura dessa caixa postal, tá? Ou também, de repente, de armazenando lá os XMLs recebidos, ele pode fazer a leitura dos XMLs recebidos e extrai a informação necessária e já alimenta determinados sistemas ou encaminha para uma guarda organizada, indexada. É perfeitamente possível. É um documento eletrônico e que faz parte dos elementos de entrada. Ok. Tem uma outra. A solução funciona com qual scanner ou multifuncional, Wilson? Bom, na verdade não existe uma restrição quanto a um tipo de scanner ou a um tipo de multifuncional. Funciona com todos, porque todos têm o papel, na verdade, de transformar, né, uma mídia em papel para uma mídia digital. Tá? E ele, pegando o elemento de entrada aí, é o documento digital, o qual ele faz toda a análise, a classificação, a validação, a extração e assim por diante. O que a gente tem, principalmente com as soluções da Lexmark, é uma interação mais direta. Tá? Ou seja, eu consigo acionar a ferramenta diretamente do multifuncional. Então, eu tenho lá, como a gente viu, alguns ícones lá na tela em touch, né, que são acionados e automaticamente ele já aciona todo o processo para poder fazer todas aquelas etapas, né, classificação, validação e extração de dados. Ok? Ok. E tem mais uma última pergunta aqui, Wilson. A solução Lexmark pode ser implantada de forma segregada? Em partes, né, possivelmente. Sim, essa solução ela pode ser implantada em partes, tá? Ou seja, eu poderia, de repente, implantar essa solução apenas do Imaginal, assim como essa solução também da Lexmark, ela traz toda a parte de SM embutida, traz também toda a parte de BPM e N outras possibilidades de integrações. Então, a solução Percept da Lexmark é uma solução bem completa, tá? E ela pode, sim, ser implantada em partes, tá? Assim, por exemplo, só o Imaginal que faz esse processo da captura inteligente. Perfeitamente possível, tá? Ok, Wilson. Não temos mais nenhuma pergunta. Então, em nome da Campelo, eu gostaria de agradecer a participação de todos e aguardamos você no próximo web seminário. Obrigado, Wilson. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos. Estamos aí à disposição para qualquer informação complementar, uma visita para fazer uma análise melhor das oportunidades existentes para melhoria de processos. Estamos aí à disposição de todos. Muito obrigado mais uma vez.